No vídeo de hoje a gente vai ver a resenha de Drácula de Bram Stoker. Oi gente, eu sou a Kellen, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje a gente vai trabalhar sobre a resenha de Drácula de Bram Stoker. E eu tenho muitas coisas legais para falar desse livro para vocês, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Comentar também se você já leu essa obra, se você gosta, e se você tá lendo alguma coisa temática neste mês de outubro, né? Vocês já viram pela minha TBR que eu tenho alguns que eu tô lendo ao longo desse mês. Não se esqueça de me acompanhar nas outras redes, no Scooby minhas leituras são sempre atualizadas, no Instagram eu tô sempre postando algumas coisas do meu dia a dia, dos meus gatos e também das leituras que eu faço, né? Vocês acabam acompanhando também em tempo real o que eu acabei de ler. Então, não se esqueça de me acompanhar nas outras redes, o blog que eu posto semanalmente também. Todos os links estão aqui na caixa de descrição. Também tem o link patrocinado da Amazon, caso você queira comprar este livro ou qualquer outro livro ou item na Amazon e queira contribuir com o meu trabalho, é só comprar com o meu link na Amazon. Então, hoje é um dia especial, vamos falar do Drácula. Então, eu vim a caráter com uma blusa bem rendada, ela é bonita, tá vendo, gente? Pois é, estou a caráter, porque essa obra aqui eu já imaginava que eu ia gostar, mas eu não imaginei que eu ia gostar tanto, tá bom? Então, eu quero mostrar a primeira edição que eu comprei. Essa edição, ela é uma pocket dos clássicos da Zaha. Ó, só pelo tamanho da minha mão, vocês veem. Ela realmente é pocket. Vou pegar um outro livro pra comparar, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Ele é um clássico pocket. E as folhas, elas são muito boas. O espaçamento é muito bom, as folhas amarelas. A diagramação tá muito boa. Tem esse preparo no livro também. E eu fiz aquilo que ensinaram pra não rachar aqui, de ir abrindo devagar de um lado e do outro, e deu certo. Não rachou, não quebrei a lombada do livro. E, diga-se de passagem, é uma lombada muito bonita, né? Então, vamos lembrar. Qual foi o meu primeiro contato com a obra de Bram Stoker? Eu vi o filme do Drácula de Bram Stoker, da versão do Francis Ford Coppola. Eu já vi vários outros filmes do Drácula. Tem uns comédias muito legais, como aquele clássico de Drácula Morto Mais Feliz. E que eu amo, eu rio demais toda vez que eu assisto. Mas também tem vários outros, o Nosferatu, tem aqueles mais moderninhos de 2000, tem uns mais antigos. Então tem muita obra por aí, né, cinematográfica. Mas esse de Francis Ford Coppola, eu sei que ele me marcou. Porque foi um filme que eu gostei muito. Então depois que eu vi este filme eu pensei, eu quero ler o livro. E isso, ó, tem muito tempo. Então só agora, dentro do clube de leitura do Raul, esse é o clássico que eu li no mês de outubro, né? E, gente, eu já esperava que o formato dele fosse em cartas. E ele é. É um formato de cartas, formato de diário, bilhetes. E ele é muito bem... a ordem dos acontecimentos é muito bem colocado, sabe? A gente... Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Começamos pelo diário do Jonathan, né? E aí, ele escreve boa parte do início. E depois a gente passa pra Mina, que é a noiva dele, né? Aqui, ó. E aí vai oscilando entre esses personagens. Então a gente vê o diário de vários personagens, principalmente também do Dr. Seward. Ai, gente, não tenho certeza da pronúncia, tá? Então, assim, a gente vê muitos diários. Diário da Lucy também. Acho que os únicos que não mostram diários aqui é o Arthur, que é o noivo da Lucy, e o Morris, se não me engano. A maioria deles a gente vê eles escrevendo alguma coisa, nem que seja um bilhete. Às vezes a gente vê até bilhetes de outras pessoas respondendo questionamentos. Então, assim, é uma estrutura diferente, mas que eu sei que não vai agradar todo mundo. Mas eu tenho uma experiência muito boa e muito grande com uma série enorme, que ela é toda feita assim, que é o Diário da Princesa da Meg Cabot. Eu já falei pra vocês que eu amo essa série, foi uma das primeiras séries que eu li completa.
E eu sou apaixonada, e eu lembro quando a primeira vez que eu comprei o livro e eu vi que era em formato de diário, eu fiquei chocada e fiquei com medo. Ah, eu não vou gostar. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, não, vou dar oportunidade, vou ler, né? Já comprei, já gastei o din-din, vou ler, se eu gostar eu continuo comprando. E foi assim, então eu amei desde o primeiro momento. Então eu não tive dificuldade com essa estrutura, mesmo porque eu já estou acostumada a ler livros nessa estrutura. Não acho que outras pessoas vão ter dificuldade. É possível, é claro, né? Gente, é questão de gosto. Mas, por exemplo, dentro do Clube do Raul, que eu tenho lido com mais de 800 pessoas, né? Não vi ninguém reclamando da estrutura. Pelo contrário, todo mundo gostou muito da obra. Foi uma das obras mais elogiadas do ano. E, assim, a gente tem muita coisa pra falar do livro. O livro tem, sim, uma temática trevosa, mas eu sinto que tem muito suspense e muito terror psicológico, até da presença mesmo do Drácula, quando ele hipnotiza alguém, do que propriamente dito um horror não é um livro macabro, entendeu? Então não esperem isso. Apesar de ter algumas cenas mais intensas, mas esse não é o objetivo. Inclusive tem alguns alívios cômicos ao longo do livro, que é algo que você não espera, né? Mas tem. Então, ele é um livro muito bem equilibrado e, pelo que eu sei, é a obra mais famosa de Bram Stoker, tá? Então, vamos para a história. A gente já começa com o Jonathan indo pro castelo. Então, ele vai narrando todo o caminho dele que ele tá fazendo indo pro castelo, porque ele tem um contato de um cliente, que é o Conde, né, Drácula, que vai receber ele, porque ele vai mostrar para ele as propriedades, porque o Conde quer comprar propriedades em Londres e se mudar para Londres. Então, o Jonathan, como um advogado, ele separou várias coisas, várias propriedades para ele poder mostrar e pro cliente dele, né? E na verdade está atendendo um cliente que é do patrão dele, né? Então, ele vai mostrar as propriedades, o que ele acha mais dentro das especificações que o Conde passou. O tipo de lugar, o tipo de ambiente, o tipo de estrutura, se é nova, se é velha. Então, assim, tinha uma série de requisitos e ele separou propriedades. Então, ele tá indo nessa viagem pra Transilvânia e à medida que ele vai passando nos caminhos, ele vai encontrando com muitos moradores locais que são gentis com ele, mas que estão sempre alertando ele. Nossa, mas você tem mesmo que ir pra lá? Não, não vai, assim, não vai e tal. Sempre é aquela coisa, ou as pessoas fazendo sinal de cruz pra ele, ou fazendo alguns sinais locais, que seria, tipo, afastar mal olhado. E ele fica sem entender por que tanta superstição, se ele só tá indo encontrar um nobre, né, pra um trabalho. Então, assim, é uma situação que ele só vai entender depois de muita coisa. Então, a princípio, o Jonathan acaba sendo um convidado do Conde a partir do momento que o Conde decide mantê-lo lá. Porque o Conde quer praticar o inglês dele, quer perder sotaques, quer ser perfeito no plano dele. Então, o Jonathan acaba virando um prisioneiro e ele percebe isso. Porque ele pode até circular pelo castelo, mas todas as portas estão trancadas. E ele começa a sentir a influência do Conde. Ele começa a perceber que é o próprio Conde que põe a mesa dele do café e da comida e tira. Mas aí ninguém explica quem faz a comida, né? Isso aí ninguém explica. Mas é ele que, tipo, tá fazendo as coisas. Então ele tem vários choques. Tá, se só o Conde tá aqui, não tem nenhum servente, porque eu não vejo mais ninguém. Ele fala isso no diário. O que tá acontecendo? E nas andanças dele no castelo, ele acaba forçando uma porta, ele acaba encontrando aquelas 3 noivas que você vê no filme, né, do Conde Drácula, uma loira, uma ruiva e uma morena, que são belíssimas e tal. Mas assim, a gente consegue ver que desde o início, o Conde ele tem um cuidado para que nem essas mulheres fiquem mexendo com o Jonathan e nem se aproximem dele. E ele fica com muita raiva de algumas situações, né? Até que ele decide que é a hora dele partir. Ele faz todo o planejamento dele de partir, só que ele vai partir e ainda vai manter o Jonathan um tempo no castelo. Daí, quando o Conde parte e o Jonathan fica meio que preso no castelo, a gente parte pra Mina. E aí a Mina começa a dizer que ela recebeu algumas cartas do Jonathan, mas que ela tá preocupada com a demora, com a falta de comunicação, que ele já deveria estar voltando. Então ela acaba conversando muito com o senhor, que é chefe dele, né? É um senhor mesmo,
já. E aí, enfim, demora um bom tempo até a gente ter uma luz de onde está o Jonathan. Ele é encontrado por umas freiras, ele é tratado dentro de uma casa de freiras e tal, e por religiosos que estão cuidando dele, porque eles descrevem ele como uma febre cerebral, que ele tá com uma febre. Então a Mina vai ao encontro dele, ao mesmo tempo que ela acaba deixando a Lucy, que é amiga dela, pra trás, pra poder encontrar o Jonathan, né? E a Lucy tá passando por uma situação diferente. Ela teve 3 pretendentes pra ela poder casar. E todos eles são importantes, e todos eles aparecem no livro inteiro. É o Arthur, que é um lord, né, que tem um título de família. A gente tem o Sr. Morris, que ele já é um texano, um cowboy, assim, de posses também. E temos o doutor do manicômio, que é o Seward. Gente, eu não consigo falar o nome dele. Meu Deus. Né? Então a gente tem esses 3 personagens que cortejam a Lucy. E aí ela tem aquela situação até que ela se decide pelo Arthur. E ela diz não para os outros. Mas todos eles, ao longo do livro, acabam ajudando a Lucy. Enquanto Lucy e Mina passam uma temporada juntas numa determinada região, coisas estranhas acontecem. E aí eu não vou contar como, tá, gente? Pra não perder a vibe, mas realmente a forma como o Conde chega em terra é muito doida, sabe? É muito, muito doida. Mas ele chega por esse lugar primeiro, sabe? Em Londres. Então ele acaba... É aí que ele acaba começando a seduzir a Lucy e bebendo o sangue dela e tal. Então, por incrível que pareça, no filme, eu sei que essa parte da Lucy é muito rápida. E toda a história é muito focada na Mina. Mas tem um pouco do enredo do filme que é bem diferente do livro, tá, gente? Não existe esse amor de outras eras, de reencarnações entre a Mina e o Drácula. Não existe. Isso aí é só do filme, tá? Então, assim, ele é basicamente um vampiro que se alimenta e gosta de se sentir o mais inteligente. Ele é astuto, ele viveu por séculos, então ele tem estratégias de guerra que ele usa até nas conquistas que ele quer fazer, e agora ele quer morar em Londres, então é outra estratégia de guerra que ele tá usando. Então a gente tem uma situação bem diferente, e aí tem essa situação da Lucy, que é a primeira vítima dele, né? E assim, a gente acha que vai passar rápido, mas não, gente. É mais da metade do livro a questão da Lucy. E ela é muito importante na história mesmo. Porque ela move muita gente ao redor dela para ajudá-la. Inclusive, esse doutor, que é dono do manicômio, chama o Van Helsing. Então, o Van Helsing é amigo dele, professor dele, e vem a pedido dele para ajudar Lucy. Porque ele não tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Então, assim, eu teve vários momentos que eu fiquei com dó dessa menina. Gente, essa menina sofreu demais, meu Deus do céu. Então, assim, ela realmente sofreu demais. Eu fiquei com muita, muita dó, coração na mão, porque a bichinha chegava aos limites, assim, sabe? Então, assim, muita coisa aconteceu. Aí o Van Helsing foi catando sintomas aqui, sintomas ali, testando algumas coisas e realmente comprovando que era um caso de vampiro que estava atacando, né? Então tem muitas coisas acontecendo e aí depois com isso, enquanto essa história da Lucy estava se desenvolvendo, a Mina encontra o Jonathan, ele melhora, eles voltam para a cidade onde mora o chefe dele. O chefe dele abençoa o casamento deles, porque eles se casaram lá mesmo. Com o Jonathan meio assim, ai, não sei se eu tô morto, se eu tô vivo, né? Mas eles se casaram lá mesmo. E aí eles já voltam casados. E aí ele abençoa e dá a fortuna, dá dinheiro e ele acaba falecendo. E aí, nesse momento que ele acaba falecendo, a Mina ainda tá escrevendo cartas pra Lucy, sabe? Então, assim, tem alguns momentos que a gente vai ler algumas cartas que não foram entregues e isso dá até uma dorzinha no coração, sabe? O Van Helsing acaba respondendo uma das cartas da Mina, e aí eles começam a conversar e tal. Então, assim, gente, tem toda uma construção de histórias, de acontecimentos que a Mina ajuda a fazer. Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi que há alguns traços muito fortes da escrita do Bram Stoker. Assim, no geral, a
a gente tem duas mulheres importantes nesse livro, que é a Mina e a Lucy. E as duas são descritas como mulheres adoráveis, mulheres lindas, mulheres elegantes. A Mina é descrita como uma mulher que tem uma mente brilhante, muito inteligente e que ajuda muito Jonathan. Então, assim, tem toda uma situação, né? Tem alguns momentos que eu acho até exagerado, sabe? A descrição e esse amor de todos os outros por ela. Porque da mesma forma que todo mundo acaba ficando apaixonado pela Lucy, depois que a Lucy acaba falecendo, e todo mundo sabe que ela falece, né? A Mina, depois, é meio que entra no lugar da Lucy, nesse ponto de meio que adoração, sabe? Então a gente consegue ver que os homens, eles realmente eles agem de uma forma muito profunda, assim, sabe? Muito intensa emocionalmente. E aí são todos traços muito da época também, que o Bram Stoker vivia. Inclusive, esse livro foi escrito na era vitoriana, tá, gente? A era vitoriana é a era que a rainha Vitória vivia, né? E ele foi lançado 4 anos antes da morte da rainha Vitória. Então, assim, a rainha Vitória era uma rainha muito amada pelo povo, né? Então, a gente sente essas questões também em relação a Mina. Eu sinto isso, sabe? Eu senti isso o livro inteiro, que todos os homens quase se jogavam aos pés de Mina, da mesma forma que quase se jogavam aos pés de Lucy, sabe? Então tem esse emocional intenso, mas ao mesmo tempo, se você tem medo de, vai ser um livro descritivo? Não. Ele vai descrever o que é necessário e o resto é história. História, acontecimento, concatenação de ideias para que eles consigam traçar uma linha do tempo dos acontecimentos, do que o Drácula fez, de tudo que ele programou pra ele conseguir viver em Londres e dos ataques que ele tá fazendo a outras pessoas também, porque ele não atacou só Lucy, né? São muitos acontecimentos importantes que eles ordenam pra eles poderem saber o que ele estava fazendo em determinado tempo, pra eles poderem resolver, né, o mistério e como expulsar o Drácula e como matar o Drácula. E o final, gente, ele é eletrizante. Eu não esperava, realmente, eu não esperava que ele fosse tão cheio de ação, tão aflitivo, porque você fica aflito, cara. Porque chega num ponto que as coisas, que o Drácula previu algumas coisas, então ele fez algumas manobras, e o povo tem que correr atrás do tempo perdido, e fazer plano B, plano C, plano D, o que der certo, sabe? E o final, ele é muito, muito eletrizante. E eu gostei muito, e eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo agora? Eu, lendo. Gente, eu gostei demais. Se você nunca leu, eu super indico a leitura pra vocês. Essa tradução que eu li dessa versão, da Zahar, é do Alexandre Barbosa. Eu gostei, tá? Da tradução dele. Não é um livro com palavras difíceis. É um livro de leitura fluida do início ao fim. Então você não fica perdido com termos. Às vezes tem alguns termos em latim ou em francês, mas tem legenda embaixo. Então você não fica perdida, mas é muito pouco, sabe? São pontuais. E eu gostei. Foram 606 páginas dessa edição. E eu amei cada uma. Então eu vou dar o selo cerejeira 5 estrelas e favoritar com o selo tulipa. Porque realmente foi uma leitura muito favorita. E eu não acho que esteja faltando algo no livro, sabe? Eu acho que tudo foi muito bem escrito. Tudo foi muito bem pensado. Tanto as atitudes do Drácula, como ele tentou organizar as coisas, e também como os humanos, reagiam às organizações do Drácula e tentavam frustrar os planos deles, sabe? A movimentação deles. Eu gostei de tudo, achei um livro inteligente, sabe? Eu gostei dos personagens, não tem como você não gostar dos personagens, né? E ainda tem um doente dentro do manicômio, do doutor lá, que, gente, ele é muito interessante e ele é crucial no livro inteiro. As oscilações de humor e os estudos, a gente vai acompanhando, sabe? O médico fazendo os estudos do paciente é muito interessante. Então, tem alguns pontos a mais na história. Então, assim, ele é completo, é um livro completo, com vários personagens secundários interessantes. Então, não fica maçante. Eu li em pouco tempo. Eu poderia ter lido em menos tempo ainda, mas eu quis ler mais devagar, mas assim,
Quando eu já tinha passado a metade, gente, eu terminei em 3 dias. Tava assim, no nível de mais de 100 páginas por dia. Sério, foi assim. Então eu super indico, tá? Se você já leu, comenta aqui embaixo, tá? E me diga se você gostou ou se você tem vontade de ler. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.